Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Legulam, Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, irmãos, Shabbat Shalom, Legulam, Shabbat Shalom a todos. Um ótimo Shabbat para todos. Estamos em mais um Shabbat e vamos estudar mais uma porção semanal das Escrituras Sagradas. Você está no canal Perfeita Ordem. Meu nome é Berg Moraes e curte aí se gostou. A paraxá desta semana, é Shemot, Torá, paraxá, Shemot fica de 1 a 6:1, ou seja, tem 5 capítulos essa paraxá, então ela é muito longa, e nós vamos chegar lá, no capítulo 20, nós vamos chegar lá, quando o Eterno entrega as 10 palavras, os 10 pronunciamentos para Moshe, e aí nós entraremos naquele texto que eu gosto muito de pronunciar, que o Eterno fala para Moshe as seguintes palavras: Zahor Elyon Hal-Shabbat Le-Kadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque o mundo está assim, porque o mundo está nesse caos, porque não guarda mandamentos. São hipócritas. Dizem que ama o Criador, não conhecem nem a forma que o Criador trabalha. Aí dizem que amam o Criador, e o Criador diz assim: aqueles que guardam os meus mandamentos são os que me amam. Então, se você não guarda mandamento, você não ama nem a você mesmo. Então para de hipocrisia. Hipocrisia foi a falta, eu vou chamar de falta porque Yeshua chamou de pecado. Eu vou chamar de falta, que eu não sou juiz, eu não sou shoftim. Então Yeshua foi a falta que Yeshua mais taxou. Deixem de ser hipócritas, deixem de ser hipócritas. Eu procuro deixar de ser. Existe muita hipocrisia dentro de mim ainda. E eu, tento expulsá-las de mim. Tento observar quando eu estou sendo ou não. E essa é a causa, porque o mundo vai de cada vez a pior numa espiral descendente. Porque não guarda mandamentos. São adúlteros, são homicidas, são mentirosos, são blasfemos, não honram pai e mãe, não guardam o Shabat, o dia santo. Esse dia foi feito para nós, a gente não foi feito para o dia, esse dia foi feito para nós, para a gente descansar. Mas o romanismo, o paganismo, as religiões não gostam de guardar o sábado, porque o sábado, se guardar o sábado, perde dinheiro, Então eles preferem o lucro do que guardar os mandamentos. Vamos para a paraxá, a paraxá Shemot, é a paraxá de número 13, a primeira paraxá do livro Shemot, Êxodo, e ela vai de 1:1 a 6:1 no livro de Êxodo. A Haftará é Yeshayahu 27:6 a 28:13, e a Brit Hadashah fica em Yohanan, João, Yeshayahu e Isaías, e Yohanan 17:1 a 26, que é João 1:26. E o Eterno diz: são los Shemot, nomes. Vamos falar dos nomes, Shemot, nomes, hombres. Vaele Shemot Bene Israel Rabaim Mitraim et Yaakov Ish Ubail Torbaú. Estos son los Shemot, os nombres de los Bene Israel, dos filhos de Israel, que foram a Mitraim junto com Yaakov. Cada homem, homem, com Subait, casa, ok? Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad e Asher.
todos contados haviam 75 nefeshot, ou seja, almas, nascidas de los lombos de Jacob. Yosef estava listo em Mitzrayim, já estava no Egito. Yosef morreu como todos seus irmãos e toda essa geração. Los Bene Israel foram frutíferos e aumentaram abundantemente, se multiplicaram e cresceram poderosamente. A terra se lenou com eles, ou seja, se juntou, né? Agora ali se levantou um novo Melech, um novo rei sobre Mitzrayim, Egito. Ele não conhecia nada de Yosef e disse a seu povo: miren, el pueblo de los Bene Israel são numerosos e mais poderosos que nós outros. Venham, usemos de astúcias para tratar com eles. De outra forma, eles continuarão multiplicações, né? E em caso de guerra, eles se podem aliar com os outros inimigos, pelear contra nós outros e ir-se da terra. A preocupação do faraó era essa, né? Perder a mão de obra, porque ele estava já com um jugo pesado sobre ele. Assim, pois, puseram capacitores ou capatazes sobre eles para oprimi-los com trabalho gravosos e los edificaram para cidades para os tesouros de Pitom e Ramsés. Pitom e Ramsés, guardem este nomes, né? O livro chama-se Nomes, ele vai dar nome a todo mundo aqui. Começou com os filhos de Jacó. Pero mientras más los oprimam e eles tanto mais se multiplicaram e cresciam, eles temeram a los Bene Israel e los Mitzrayim com dureza hicieron que los Bene Israel lhes serviram. Certo, eu vou dar uma pausa, né? Porque o que é que acontece aqui? Aí Faraó olha assim, parou, olha assim, né? Ó, chama as parteiras aí. Qual é o nome das parteiras? O nome das parteiras, deixa eu ver aqui o nome das parteiras, Shifra e la outra Puá. Ó, eu quero que vocês, quando nascer mulher, deixem de ver. Quando nascer menino, hijo, perdão, quando nascer meninas, deixem viver. Quando nascer meninos, matem-los. As parteiras não fizeram isso porque elas eram tementes a Adonai. E aí ele chama as parteiras, mas por quê? Continua. Faraó, é que as mulheres hebreias são mais fortes que as egípcias, as mistri. Quando chegamos, elas já têm dado a criança já tem nascido, e aí não dá tempo da gente, né? Aí o faraó, tá tudo bem, então mata as crianças de 2 anos para baixo. Eu tenho um vídeo lá para trás, tá? Tem uns 2 anos já. La Midrash de Matitiahu, ou La Midrash de Mateus, a Midrash de Mateus. Assistam esse vídeo que vocês vão entender a comparação que Mateus faz no capítulo 1 e 2 do livro de Mateus, né? Que aquilo não existiu, ele simplesmente está fazendo uma comparação para os ivri, para os judeus, né? Para os hebreus, os Yehudi, que houve um profeta Moshe e que agora temos outro profeta, Yeshua. Ele faz a comparação da vida dos dois, né? Que o que aconteceu com Moshe, né?
Não é o que aconteceu com Yeshua, né? Porque não houve matança de criança na época de Yeshua. Aquilo ali é uma midrash, ele está mostrando, né, que na época de Moshe as crianças foram mortas e agora não. Então assista lá, né? Procura lá, se eu puder eu lembrar e assim desejar o eterno, eu coloco o link aqui abaixo desta paraxá, né? A Midrash de Mateus ou Matitiahu. Então ele manda matar todas essas crianças, né? Um homem, capítulo 2, um homem de la Bait, de la casa de Levi, tomou uma mulher, hija de Levi. Ou seja, ele casa com a tia, tá? O pai de Moisés, de Moshe, casa com a tia. Ela é tia do marido. É o contrário lá de Abraão e Sara. Ela concebeu um tuvro, um hijo, al ver lo hermoso que era, ela lo escondió por 3 lunas. Ela esconde Moshe por 3 meses, né? E aí não consegue mais esconder e coloca essa história muito, né? Não preciso explicar essa história, né? E ela coloca no cesto e Miriam segue o cesto e aí o cesto acaba nas mãos da filha de Faraó e ela o adota e Miriam, interessante, Miriam chegaria, você não quer uma ama para dar leite para essa criança? Aí a filha de Faraó diz, quero, preciso, então eu tenho uma. E aí chama a própria mãe para tomar conta do filho e ela ainda é paga, porque ainda é paga, né, para amamentar o seu próprio filho. Interessante como o Eterno faz as coisas. Mas por que, né, a filha de Paró toma essa criança? Ela havia perdido um irmão, segundo uma linha de pensamento, segundo uma tradição, ela havia perdido o irmão afogado no Nilo. E aí quando essa criança vem num cesto, ela diz assim, o Nilo está devolvendo o meu irmão como meu filho. E aí o faraó o tem como príncipe do Egito, porque me parece que ele não podia ter mais filhos e a herdeira seria uma mulher, não ia encaixar, né? Será que esse seria o plano do Eterno? Tornar Moshe rei do Egito? Não, porque tempos atrás ele deixou o Egito muito rico, como a gente estudou. Yosef deixou o Egito muito rico. E a promessa do Eterno era Canaã e não o Egito. O Egito apenas seria uma incubadora para o povo crescer, se multiplicar e se fortalecer. E voltar-se para o Eterno, para que aquele povo aprendesse. Só que era um povo escravo. Isso a gente vai falar mais para frente, nas próximas paraxás. Era um povo que não tinha um discernimento de guerra muito bom. Eles eram escravos, eram submissos. E Moshe nasce e o faraó olha assim, é hebreu. Não era mais os Ixos que governavam o Mitzrayim, o Egito. Era um povo da terra mesmo. Era um povo de pele parda. E aí, vamos criar. Mas só que aí nasce Ramsés. Ainda nasce Ramsés. E aí, Moshe é deixado de lado. O herdeiro é Ramsés e Moshe fica só como príncipe. Digamos que Moshe teria essa ambição, né, de ser rei do Egito. Antes de acontecer o que vai acontecer aqui. Mas aí ele sabe, né, acredito que desde criança ele sabia que ele era hebreu, né, tentam contar que ele não sabia, que ele ficou sabendo depois, né, as historinhas aí, mas acredito que ele já sabia, né, tanto que a Bíblia não conta que ele não sabia, né, simplesmente ele começa a andar e encontra um egípcio
maltratando um hebreu. E aí a tradição judaica diz que ele pronunciou o nome do Eterno e o cara... Será que Moisés já sabia o nome do Eterno? Isso é a tradição judaica. O texto diz que ele vem saber o nome do Eterno quando acontece aquele lá da sarça ardente. A gente vai chegar lá. Então, me parece que Moisés era o cara que, eu acho que, né, deu um safanão lá no egípcio, o egípcio já era, e ficou por isso. Aí depois ele encontra mais 2 hebreus brigando. Ele diz, mas rapaz, vocês são os irmãos, por que vocês estão brigando? Imagina a opressão em cima daquele povo. Os caras começavam a brigar entre si. É o que está acontecendo no país hoje, né? A opressão está fazendo o povo brigar entre si. O povo não está discernindo quem é realmente o inimigo. O inimigo não é o teu vizinho. Simplesmente o teu vizinho foi condicionado a ser teu inimigo. Levantaram 2 bandeiras. Dividir, né, para conquistar. É isso que o reino do Hassatan faz. Divide, porque fica mais fácil conquistar, porque um povo unido é mais difícil. E, infelizmente, Brasil vem de 3 linhagens, e a 4ª foram de Yehudins que fugiram. Aí vem índios preguiçosos, nenhum preconceito contra índio, né, mas é o que dizem, a história diz isso. Português, né, já sabe quem é português. E os negros, né, as pessoas de pele escura, né, que vieram ser escravos e se condicionaram a isso. Hoje estão tentando ocupar o lugar deles. Não tenho nenhum preconceito com nenhuma das raças. Quero deixar isso bem claro. Né? Todas merecem e estão aptas a se arrependerem e se tornarem filhos do Eterno. Assim é o desejo dele. Então Moshe encontra os caras brigando, aí, que é isso? Aí os caras olham para eles assim e dizem, vai nos matar também, como matasse o egípcio. E aí Moisés teme, e esse negócio foi descoberto. E aí Faraó manda, né? Moshe nem espera, Moshe pega o beco, parte do Mitzrayim para a terra de Midian, né? E quando chega lá encontra Yetro, né? Você pode ler o texto, são textos que não necessitam eu ler. Quando ele chega em Midian, ele encontra lá as filhas de Yetro, né? Reuel, Jetro, e elas estão levando as ovelhas para tomarem água, e ele faz, né, o que Rebeca fez ele faz a mesma coisa que Jacó fez, né? Deu água para as ovelhas de Rahel, né? E os dois fazem o inverso, né? Em vez de tomarem água, eles dão água, que foi o caso de Rebeca, né? Rívca, com Eliezer, quando Eliezer vai, né, buscar uma esposa para Isaac, e Rívca dá água a eles e aos camelos. E Jacó faz o contrário, ele é quem dá água, e Moshe também, ele é quem abre o poço, por aí vai, espanta os caras lá e dá água. E aí Yitro diz, cadê o homem? Cadê o egípcio? Tragam aqui. E o texto ele é muito curto, né, do versículo 20 por 21, né, ele já dá Tsípora como mulher de Moshe. E aí eles casam, têm filhos, e aí a gente vai para o texto, né, que é o capítulo 3. A gente vai para o capítulo 3, que é digamos assim, o capítulo mais importante dessa paraxá. 2. Aqui é o 5. Lá.
Vou ler o último verso, né, do 2, né? Elohim escutou o gemido de eles, e Elohim recordou su brite com Abraão, Isaac e Jacob. Elohim mirou los bene Israel, e Elohim Vaeda los reconoció a eles. Ou seja, tomou para si. Esse é o último versículo do capítulo 2, né, de Shemot. E aí a gente vai para o 3. O 3 aqui é interessante, né? Aí a gente vai chegar na palavra Yahweh. Yahweh foi a palavra que eles criaram, né, para o texto. Ahora Moshe estava atendiendo as ovejas de su suegro y entró el sacerdote de Midian. Ele guiava el rebanho hacia el extremo de Midbar. Ou seja, ele guiava o rebanho no alto deserto, Midbar, deserto. Medabê, palavras, tá? Falar. Midbar, palavra falar, Midbar, deserto. Medabê, falar, ok? Já expliquei essa semelhança, que é a palavra escrita com as mesmas letras, mas com uma pronúncia diferente. Ou seja, o Eterno fala no deserto. Porque conversar com o Eterno, vai para o deserto que ele vai falar contigo. Então, El Malach, presta atenção, El Malach de Adonai se le apareció en un fuego ardente en medio de una zarza. Malach, mensageiro, o povo chama de anjo aí. Ele mirou e viu, apesar de la zarza estava ardendo el fuego, la zarza não se queimava. Não vou ler o texto em hebraico ainda. Moshe dijo: vou ir ali para ver esta gran sinal e ver porque la zarza não se estava queimando. Quando Adonai viu que ele venia, lo llamó Elohim desde el medio de la zarza, habló a Moshe. Moshe respondeu: Renini, me aqui. Quem fala comigo? Vai Adonai losar lirot, vai kra elav Elohim mitor. Hasene, vaiomer Moshe, vaiomer Renini. Ok? E dijo: no te acerques más, quita tus sandálias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra kadosh, santa, santo, terra santa, santo. Habló: yo soy Elohim de tus padres, el Elohim de Abraão, el Elohim de Isaac e el Elohim de Jacob. Moshe inclinou seu rosto porque tinha medo de mirar a Elohim. É interessante que Moshe está diante do Elohim vivo. E ele está tendo um sinal, ele está conversando, ele está escutando e está tendo um movimento. E aí ele se prostra. Né? O povo hoje está se prostrando diante de estátua. É desde aquele tempo que já acontecia isso. Mas os pagãos se prostram diante de estátua, que não vê, não fala, não escuta, não tira nem a mosca que faz cocô no nariz, nem na boca, nem nos olhos. Fiquei feio agora, não foi? Pois é. Moshe se prostrou, mas diante do Elohim vivo. Mas a humanidade tem se prostrado diante dos Elohais, mortos, pedra, pau e gesso. Cada um faz o que quer e tem a sabedoria que pede. E aí, né,
E o redescendido para recatá-los, né? Ele diz, ó, eu estou escutando o clamor do meu povo e eu vou descer, né, para resgatá-los, né, da prisão do Egito, né? Por lo tanto, a hora vem que eu te enviarei a Faraó, porque redimiré Yatzá mi pueblo, né? Los Ben Israel, fuera de la tierra de Mitzrayim. Moshe dijo a Elohim, quem sou eu? Para ir a Faraó redimir o povo, né? Os Ben Israel fuera de Mitzrayim. Elohim respondeu, e eu de certo estarei contigo. Esta será la Otsenal, né? E aí, o sinal que, né, eu vou estar contigo. Yeshua redimir, ou seja, salvação. Salvarei e redimirei a mi pueblo de Mitzrayim. Tu darás a este Elohim a rodar sobre este monte. Esse será o sinal. O sinal que sou eu que estou redimindo é que você, quando voltar, você vai me sacrificar aqui neste monte. Você vai me oferecer oferendas neste monte. E aí a gente vai para o verso 14 do capítulo 3. E a palavra de Elohim dijo a Moshe. Porque é o seguinte, né? É assim. Moshe diz assim, quando eu for, o povo vai perguntar, né, quem falou contigo? Aí o Eterno diz para ele, e a palavra de Elohim dijo a Moshe, Erie Asher Erie. E Arrandio, né? Aqui está lo que os tendes de obedecer a los Ben Israel. Erie me ha enviado aos tendes. Vaiomer Elohim el Moshe Erie Asher Erie Vaiomer Kol Toma Livnei Israel Erie Shelchani Eleheim Erie Asher Erie. Eu sou o que sou. O que é que os mais entendidos teólogos do cristianismo entenderam com isso? Que Erie Asher Erie é o verbo ser na sua totalidade. Eu sou o que sou, eu sou o que era, eu sou o que serei. Eu era o que era, eu era o que sou, eu era o que serei. Eu serei o que era, eu serei o que sou, eu serei o que eu serei. Entendeu? Ele é eterno. Aí eles colocaram a seguinte palavra para reduzir Erie Asher Erie. Colocaram Yahweh com W. Quem quiser pronunciar Yahvé, pronuncia. Aí esse Yahvé chegou em Jeová. Só que o hebraico não tem J para ser Jeová. Então essa pronúncia não existe. Jesus, Jeová, né? Não existe no hebraico. São nomes pagãos. Yahweh seria o nome do Eterno, Yahweh? Eu acredito que não. O Eterno escondeu a pronúncia do nome dele e ninguém sabe. Simplesmente evangélicos e católicos e, digamos, judeus adotaram esse nome. Mas existe outro nome, que eu já falei sobre isso aqui. Vai lá, nomes, tem lá. Qual o nome verdadeiro? Cuidado com as adulterações do catolicismo. Como chegamos a estes nomes? Está lá os vídeos, eu explico tudinho. Não vou explicar aqui, não, para achar vai ficar muito longa. Eu já era para ter terminado. Então, o que acontece? Eu poderia continuar lendo, mas a paraxá vai ficar muito longa. Você vai ler. Muito bom, né? O espanhol é lindo, o hebraico mais lindo ainda, né?
E o português muito confuso. Né? Infelizmente o português nos dá trabalho, mais do que todas as outras línguas. Então, o Eterno aparece a Moshe e manda ele, aí ele fica meio relutante. Eu tenho uma língua pesada. Aqui diz assim, eu não falo muito bem, eu não sou eloquente. O Eterno diz assim, eu fiz a boca do homem, sou eu quem coloca a palavra na boca do homem. Você vai, não tem escapatória não, é você que vai. Mas manda outro, não, é você que vai. E aí ele encontra com o irmão, Aharon, e eles vão, e se apresentam. Mas antes disso, na caminhada, ele está levando Zípora e o filho, e parece que Moshe não quer fazer Brit Milá, a circuncisão em Gerson, tá? Gerson no paganismo, porque não existe a conotação Joju no hebraico, então é Gerson. Então o Eterno deixa Moshe doente, porque Moshe, imagina, ele era o cara que ia salvar, né, ia ser condutor do povo, e o Eterno adoece Moshe por causa da Berit Milá do filho. Ele não quis fazer a circuncisão no filho, e aí Zípora faz, e daí ela volta, e ele vai só, encontra com Aharon. O que a gente entende é isso, né, durante a Parashá. E eles entram no Egito, se apresentam a Faraó, né, criam todos aqueles sinais, né, e o Faraó, sabe o que o Faraó faz? Não, o Eterno diz assim, eu vou endurecer o coração do Faraó, mas o Eterno não endurece o coração do Faraó até a quinta praga, se eu não me engano. Depois da quinta praga que o Eterno diz assim, agora eu vou endurecer o coração do Faraó. Por enquanto o Faraó estava se recusando por conta própria, ou seja, o Eterno deu 5 pragas para que o Faraó se arrependesse, e não se arrepende. Ali é o próprio homem sendo arrogante, taxativo, né, pernóstico, por aí vai. Sabe o que o Faraó faz? Esse povo está muito ocioso, aumenta o trabalho dele, vocês davam palha para ele, né? Não dão palha mais. Deixa eles fazer os tijolos, os ladrilhos, né? E não pode diminuir a quantidade não. Aí eles não conseguem fazer a mesma quantidade. Os que são colocados como supervisores hebreus, que são supervisores dos hebreus, né? Eles são açoitados e aí chegam para o Faraó, porque você está açoitando a gente? Porque vocês não estão trabalhando. Mas... E a culpa vem para Moshe. Moshe, por causa de tu, por tua causa, o trabalho aumentou. Aí Moshe se volta para o Eterno, né? E pai, foi para isso que tu me enviaste, para aumentar a escravidão do povo? E o Eterno diz, não, se prepare, porque a brincadeira só está começando. Agora eu vou estender a minha mão, o meu braço forte sobre o Egito. E eles vão deixar vocês saírem, mas antes eu vou mostrar todo o meu poder. Porque eu sou o dono de tudo, eu sou o criador de tudo, eu mando em tudo e controlo tudo. E aí a Parashá termina, né? E a gente vai para o próximo, que é aí quando começa as pragas, né? E aí fica muito legal, fica muito legal. Pra gente, pro Egito não, pros egípcios, pros Mitzri não fica legal não. Mas aí é o que tá, né? Por isso que as Sagradas Escrituras, elas não são aceitas lá no Egito, porque elas contam a história do Egito, e essa história não é contada no Egito. Como no nosso país não é contado a verdade. Inventaram um tal de Pedro Álvares Cabral aí, né? Mudam tudo, para
ocultar a verdade. A verdade é que os Ivri chegaram aqui primeiro. Como eu já contei aqui, tem um vídeo aí, né, que eu postei. Os Ivri chegaram aqui primeiro. Encontraram a árvore e disseram: Brasília, ferro, duro. Começando o Shabat em Israel, né? E então, e já começa aqui também. São 13, aqui tá, 13 e 11, agora que eu estou gravando esta paraxá, né, e vou postar daqui a pouco, né, mas nesse horário está começando o Shabat em Israel. Daqui a pouco começa o Shabat, aqui quando o dia escurecer, aí começamos o sábado. Então o povo acredita na mentira, é mais propício para acreditar na mentira. O cara vem não sei de onde, um vento e um mar tempestuoso muda a rota dele, é muita mentira, né? Aí ele desembarca aqui. Só que a história já conta que um tal de Colombo tinha chegado aqui primeiro. Aí aqui no Brasil tem duas histórias, né? Tem o tal do Vicente Pison também, que chegou aqui primeiro do que o Cabral, né? Quando chegou em Portugal, o rei de Portugal trancou ele tomou umas carraspanas, e aí falou demais, a história chegou no ouvido do rei de Portugal, o rei de Portugal vai e diz: ó, prende esse cara e vai lá, Cabral, pega as coordenadas dele e vai lá ver essa terra. Só que pode ter acontecido isso, mas antes disso, os Yehudi já estavam aqui. Talvez eles tivessem atravessado lá pelo Estreito de Bering, né? Lá é Bering, né? Eu acho, Rússia e Alasca lá, Estreito de Bering ali, acho que é. Que congela, né? Uma certa parte do ano congela e consegue atravessar de um lado para o outro, da Ásia para a América. Ninguém conta isso, ninguém conta, porque a Terra é plana, tá? Quer acreditar na Terra bola, o problema é teu, né? Vai junto com a NASA e com a mentira toda. E Naja, eu disse Naja, tá? E aí o cara chega aqui, aí encontra a madeira, ele nunca viu a madeira porque só existia aqui. Aí diz pau-brasil. Como é que ele pode dizer pau-brasil se ele nunca viu a árvore? Aí já deu nome? Não, mal contada a história, né? Não, os Yehudi chegaram aqui primeiro, viram a madeira, viram que ela era dura, né, vermelha, dura, né? Eles nem quiseram chamar ela de Edom, né, que é vermelho, Edom, Esaú, Edom, mas eles chamaram ela de Brasília, que é ferro em hebraico, Brasil, aí ficou Brasil. Então, suas origens são hebraicas, né? E essa nação tem promessas do Eterno, assim eu creio. Posso estar errado, mas vamos esperar o desenrolar de toda essa turbulência que estamos vivendo hoje, né? Hoje, né? Dia 13, né? Dia 13 de janeiro de 2023. Lembre-se que a gente só tem 2 anos, até 2025. Você sabe por quê? Se você não sabe do que eu estou falando, né, procura os vídeos Reset, Great in Reset, estamos a ponto de um reset. Procura os vídeos Transhumanismo, aqui no meu canal, procura os vídeos reptilianos, procura os vídeos, o livro eu não posso falar aqui, não posso, já cortaram, já tiraram, né? Mas vai no Facebook, lá vocês terão mais informações. Berg Moraes, Berg, B-E-R-G, Berg, G mudo, Moraes com I,
no Facebook. Vocês terão mais informações sobre profecias e o que está acontecendo, coisas que eu venho falando há 10 anos atrás. Ok? Então vamos terminar essa paraxá. Antes dessa paraxá, eu acho que eu vou postar o vídeo, né, que eu fiz, né, da questão do pau-brasil. Brasil, ferro. Vamos recitar Birkat Kohanim. Entenderam a paraxá termina aí, vai começar as pragas no Egito, vai começar as maravilhas do Eterno, na terra do Egito. Não se incomode não. E no mundo inteiro, ele faz a mesma coisa. Ele continua fazendo e ele continua eterno. Pena que muitos preferem seguir religiões, em vez de o Elohim vivo. Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Adonai panavelecha, vihoneka, Esah Adonai panavelecha beyaselecha shalom. Virtude et haemet, vehaemet techahe et rea. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Elohim melech ne'eman. Elohim é rei fiel. Esse é o significado da palavra amém. E imitzer Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta no próximo Shabbat ou em um próximo vídeo que eu venha a postar durante a semana. Orem por esse canal, né? Eu não faço promessas, eu não peço dinheiro, né? Dificilmente eu peço aqui para você compartilhar, às vezes eu peço, às vezes não, para você dar like, porque eu sei que a porta é estreita e muita gente não concorda com o que eu falo. Por isso que a porta é estreita. Não estou dizendo que eu sou o certo, né? Mas se a porta é estreita, eu acho que eu estou no caminho certo. Se poucos, né, não suportam a sã doutrina, não suportam o ensinamento, preferem o paganismo é muito fácil, você compra e acha que está salvo, né? Você compra a sua salvação. No paganismo você compra a sua salvação com rituais, com dízimos, com ofertas, com presentes, né? Errais e não examinais as escrituras. Foi isso que o nosso Salvador disse. Errais e não examinar as escrituras. O povo prefere a religião e o que sai da boca dos líderes cães gulosos. Um Shabbat Shalom para todos. Obrigado por assistir até o fim. Se você conseguiu, você é um guerreiro, né? Porque me aguentar não é fácil. Nem eu me aguento. Shabbat Shalom a todos. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir. Emitzer Hashem. Shalom, um abraço, um beijo, até mais. Como é em espanhol? Hasta la vista, baby. Hasta la vista.